Olá, meus amores, olha eu aqui de volta. E agora eu vou falar sobre o trovadorismo, tá? Mas agora o contexto histórico. Primeiro o contexto histórico, para mais pra frente eu poder falar com vocês sobre as cantigas, as novelas de cavalaria e tal. Como eu digo para vocês sempre, quando a gente fala de literatura, é preciso sim falar de história, né? Porque o que acontece na sociedade, e eu vou sempre repetir isso, gente, o que acontece na história reflete na nossa literatura através da escrita, através de artes, reflete. Então é preciso assim, não tem como desassociar. Muito pelo contrário, são associadas. É impossível falar de literatura sem falar de história. Obviamente, eu não tenho a formação de um professor de história, mas eu tenho que saber um pouco para poder situar vocês, para que vocês entendam, porque em determinado momento convencionou-se a falar muito de Deus, como é o caso aqui que vocês vão ver do trovadorismo, para chegar lá no humanismo, falasse pouco, né, para entender essa ideia de teocentrismo e antropocentrismo. Por isso que eu tenho que falar sobre história. Como eu digo sempre, não é com propriedade, não a propriedade de uma pessoa formada, tá? Eu não tenho essa propriedade, mas é preciso falar. E eu digo sempre, se vocês tiverem dúvidas ou curiosidades acerca de alguns eventos históricos, vocês podem se aprofundar perguntando para o professor de história ou vendo vídeos. O que tem de professor bom também nos vídeos, explicando, é só agrega, tá? Só vai agregar no conhecimento de vocês e na aprendizagem. Então vamos aí. Vamos falar agora a primeira escola literária de vocês, o trovadorismo. Como eu disse lá nos vídeos anteriores, nós estudamos o trovadorismo não porque seja uma cultura nossa, tanto que não tem autor nosso, mas sim autores portugueses. É uma literatura portuguesa. Por quê? Porque antes do descobrimento do Brasil não existia uma literatura nossa. Mas nós fomos colonizados pelos portugueses e a gente vai ver aqui o que acontecia lá. O que é o trovadorismo? Por que eu tenho que estudar? Porque você foi colonizado por portugueses e você precisa conhecer um pouco, né, do passado histórico desse país que chegou aqui, roubou as terras dos índios, né, se apropriou e deu o que deu aí, olha o resultado aqui do Brasil hoje em dia, tá? Pessoas ótimas, brasileiros. Governantes péssimos, resultados horrorosos. Então, vamos aí. O contexto histórico. Lembrando que esse slide, ele tá lá no Google Classroom para vocês, tá? E no MS Teams também. O trovadorismo, né? Ele pertence à Idade Média, né? Eu não consigo lembrar de se é alto ou é abaixo, eu sempre faço confusão, mas durante a Era Medieval é que acontece o trovadorismo. O que é essa Era Medieval aí, né, gente? Lembrando que a Idade Média ela durou quase 1000 anos. Então, durante 1000 anos, as pessoas viviam no obscurantismo. Elas viviam assim com a cultura que tinha era uma cultura voltada para Deus, nada contra, mas era só também. As pessoas elas não tinham pensamento aflorado nem nada, né? A cultura ela foi privada, né? Hoje essa coisa louca de cultura que você vê aí, livros, a expressão da sociedade através de livros, de obras de arte é muito pouco ou quase inexistente. Então foi durante a Idade Média, né, que o trovadorismo acontece, tá? E vai ser nesse período aí que nós vamos ter as obras de arte. Então, o trovadorismo ele acontece na era medieval. Nós temos aí a Península Ibérica, que eram faziam parte dessa Península Ibérica esses três países aí, a França, a Espanha e Portugal. O que esses países têm em comum? A própria língua. A língua não, a raiz da língua, né? Eles são países latinos, têm línguas latinas. Então, por isso que quando você conversa com algum espanhol, ou você ouve algum francês falar, nós percebemos algumas palavras semelhantes a nós, porque a raiz linguística é a mesma, que é o latim, tá? Então aqui, no trovadorismo, durante a era medieval, já no finalzinho dela, Portugal está criando forma, a ideia de país, tá, gente? Porque lembra, vai fazer tudo parte de uma península, mas eles começam a se desmembrar e cada um vai se como é que eu posso usar a palavra? Ele vai se fortalecendo a ponto de virar um país. Então, Portugal já está fazendo conquistas coloniais. Exemplo é a conquista aqui das Américas, né? Do Brasil, no caso. Conquista celta. Faz grandes conquistas marítimas, por isso das grandes navegações aí. É claro que quem bancava as grandes navegações no início, principalmente os portugueses, eram genoveses, né? Que bancaram essas primeiras navegações. Mas
Foi graças a essas grandes navegações que Portugal vai crescer de forma absurda e durante os séculos XV e XVI vai se expandir economicamente e fisicamente, né, quando a gente fala fisicamente, espaço geográfico muito grande. Vai ser muito grande essa abertura que Portugal traz, tá? E enriquece muito, obviamente, né, gente? Vai enriquecer mesmo, tá explorando terras que não eram deles. Olha o que acontece com o Brasil, tá? Não, a primeira universidade é fundada, a Universidade de Coimbra, lembrando que tinham poucos, ela era rara. Aqui no Brasil nem tinha, só os filhos de ricos, né, de famílias ricas, saíam do Brasil para ir fazer faculdade em Coimbra, tá? Nós temos também, durante o trovadorismo aí, surtos epidêmicos, no caso a peste negra. Vocês, aqui essa flechinha que está apontando no vídeo aí, vocês têm esses slides, está falando do livro A Divina Comédia do Dante. Então, o que acontece? Por que quando a gente fala de europeu, e eles, como no caso, vamos pegar agora o caso do Covid aí, eles entendem a ideia de, olha, a gente está passando por um surto epidêmico, se você não ficar trancado, você vai morrer. Porque a peste negra dizimou metade da população europeia, né? Isso lá em 1400 alguma coisa. Depois teve a gripe espanhola, né? Então, na peste negra, metade da população europeia foi dizimada. Então, eles entendem perfeitamente quando alguém diz para eles, olha, o surto é epidêmico. Se a gente não ficar em casa, a gente vai morrer. E não vai morrer pouco não, vai morrer muito. Então eles entendem isso bem. Eles entendem isso bem e eles ficam. Diferente da gente que fica dando esses rolezinhos aí básicos. Ou, né, como vocês veem agora, vai ter essa abertura econômica, como se nada tivesse acontecendo, como se todo mundo, né, como se o vírus já tivesse sido amenizado, quando não foi, tá? Vejam a diferença. Portugal, o comércio está se expandindo, já é uma coisa bem... Não só em Portugal, tá, gente? Mas em alguns países europeus já, porque a gente está falando do finalzinho da Idade Média, então as pessoas, elas estão voltando para a cidade, tá? E os comércios estão se instalando fora dos castelos ao redor, mas já está se instalando, tá? Então, Portugal vai só ganhar com isso daí, né? Aí aqui, ó, você tem o que eu havia dito no início. O obscurantismo, mais ou menos entre o século XII e XV, é o período em que durou a Idade Média, esse finalzinho aqui. Vejam quanto tempo, gente. Quanto tempo, tá? E o que acontece na era medieval? Tem o êxodo rural. Como eu disse lá no slide anterior, né, aquele é o finalzinho dela, as pessoas estão saindo do campo e voltando para a cidade. Mas aqui é o início, é o êxodo rural, né? As pessoas saem da cidade e estão indo para o campo. O que acontece? Por que eles estão fazendo isso? Porque você tem invasões bárbaras e eles são muito violentos, esses povos bárbaros que estão vindo do Oriente, né? Então o homem com medo, ele faz o quê? Ele volta para o campo, ele sai da cidade e volta para o campo e vai viver com medo. Por isso que eu falei para vocês que é um período de obscurantismo de quase 1000 anos, assim. Porque você tem medo de tudo, né? Esses povos invasores, eles eram muito bárbaros. Depois, né, nessa volta para o campo, quem vai dominar o pensamento das pessoas, vai manipular, né, é a igreja. E eu estou falando da igreja católica, não estou recriminando, mas é a igreja católica que vai dominar o pensamento das pessoas naquele momento. Por isso que a gente fala de teocentrismo, que é Deus no centro de tudo. É Deus ditando, ou as pessoas, né, os padres, a igreja, ditando ou dizendo, olha, não faz isso que é pecado. Se você fizer isso, você vai morrer. Se você fizer isso e aquilo, é pecado. Então as pessoas, elas viviam com medo de tudo. Esse Deus que a igreja católica pregava aí, nesse momento, não é um Deus como a gente vê hoje, o Deus que ela prega, né? Esse Deus era um Deus que castigava, era um Deus que fazia as pessoas temerem. Não é aquele temor, eu temo a Deus porque eu respeito, porque ele é bom. Não, era um Deus que punia. Pelo menos essa era a imagem que esse pessoal aí do clero, da igreja, vendia para o povo, né? Lembrando que nem todo mundo tinha acesso a nem todo mundo, ninguém, né, gente, tinha acesso. Se eu tinha rei que era analfabeto, você imagina a maioria da população, poucos eram alfabetizados. E quem tinha a alfabetização interpretava a Bíblia do jeito que achasse correto. Tanto que vocês vão ver aí na história pessoas vendendo ossos, dizendo que são sagrados, vendendo um lugarzinho no céu, né?
Você vai morrer, você já garante seu lugar lá, porque você se comportou bem, você pagou, independente das porcarias que você tenha feito aqui na Terra, mas você comprou seu espacinho lá no céu, então o seu lugar está garantido, porque você pagou por ele, tá? Então veja, a Igreja Católica, ela vai fazer isso. Né? Ela não é carismática como ela é hoje. Ela não era. Tanto que você tinha Inquisição. Quem pensava diferente da igreja era punido. Tá? E sofria consequências bárbaras. O Galileu Galilei, que disse que a Terra era redonda, depois ele teve que desdizer isso daí, porque a igreja pressionou, senão ele ia morrer. Então quem pensava contra a igreja era bruxo, era bruxa, ia morrer na fogueira, quando não torturado. Tem um filme muito bom para vocês assistirem que retrata bem isso daí. O Nome da Rosa. Vocês vão ver o quanto que essa questão da igreja é forte, o quanto ela manipula as pessoas. Mostra até a parte da Inquisição, vale a pena assistir, tá? Eu ia passar para vocês, mas com o Covid, né? E outro, muito interessante também, as cruzadas. Assistam, vocês vão gostar, tá? Então a sociedade medieval era dividida em uma sociedade feudal, então você tinha o senhor feudal, o vassalo e o sucerrano. Tá? Eu fiz lá, vocês estão vendo aí, essa piramidinha. Então você tem um rei, aquele que Deus escolheu como representante dele na terra. Então o que ele fala é lei. Você tem o alto clero, a igreja. Depois você tem a baixa nobreza, o baixo clero e o povão, né, que sempre se lasca. Tá? É assim que é dividida a sociedade medieval nesse momento. Tem um livro também muito interessante que vocês podem um dia ler, ou tem uma blogueira, não é blogueira, é um youtuber que fala de literatura chamada Tatiana Felprin. É Felprin ou Felprin, não lembro agora, gente. Mas é Tatiana Felprin, coloca isso que vocês vão achar. Ela faz o resumo desse livro aí, é muito bom. Ele vai retratar esse momento da Idade Média. E tem lá uma crítica velada, tá? Só que aí a gente tá falando de prosa, não é agora que a gente vai ver prosa. A gente vai ver prosa mais pra frente. Então o Dante, né, com a Divina Comédia, ele vai fazer umas críticas para a igreja, né? Porque, por exemplo, o cara morre, ele vai dar um rolezinho, né, no purgatório, antes de saber qual o caminho que ele vai seguir mesmo. Então, conforme ele vai caminhando, né, ele encontra lá membros da Igreja Católica no inferno. Mas por que estão no inferno, se faziam parte da Igreja Católica? Supondo-se que se tá lá falando da igreja, eu sou bom, eu vou ter meu lugar no céu. Mas ele encontra lá pessoas da igreja. Então veja a crítica velada. Vale muito a pena ler esse livro, tá, gente? E aí, aqui nós temos a dinastia portuguesa Viz, tá? Você tem o ressurgimento do comércio, como eu disse pra vocês, é lento isso daí, mas ele vai acontecendo no finalzinho da Idade Média. Aí eu coloquei pra vocês esse podcast aí do Felipe Figueiredo, que é um professor de história, tá? É muito bom, ele vai explicar essa parte pra vocês aí do período feudal, então eu coloquei caso vocês sintam curiosidade de assistir. Vale a pena. Aqui também é isso, a humanidade, a Idade das Trevas. Assistam, tudo que possa agregar, vale a pena. Aí aqui, ó, eu fiz de novo, né, um outro slide, que vai falar, né, história atrelada à literatura. Como eu digo sempre a vocês, não tem como desassociar. Tudo que acontece numa sociedade vai ser refletido na escrita dela. Então, a Idade Média, o psicoretismo, Deus no centro de tudo. Tudo isso eu já falei pra vocês, tá? Anotem, como eu digo sempre, façam as anotações de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. E eu digo sempre, isso aqui é uma ajuda pra vocês. Nada impede de vocês procurarem outros professores muito melhores do que eu, tá? Na internet, e tem, que eles vão dar uma explicação melhor pra vocês. Essa aqui é a parte do contexto histórico, não tem necessidade de eu me aprofundar, mas é esse momento. Se vocês sentirem curiosidade, né, perguntem pro professor de história, vão atrás. Eu fico curiosa, então eu sempre busco mais, tá? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, façam as anotações nos cadernos.